Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan, Jornal do ABC, número 90. O tema que eu vou tratar hoje é a questão de polinizadores, polinização, qual a importância disso e quem pode fazer. Olha, tem vários tipos de polinizadores, os principais são os insetos, dentro dos insetos, as abelhas. Então assim, tem que pensar também qual é o aspecto. Se a gente pensar na natureza intocável, cada local do planeta tem os seus grupos de insetos, principalmente as abelhas nativas, endêmicas, que são os principais polinizadores. Quando a gente pensa no caso do Brasil, que foi boa parte, principalmente, a gente pensa em alguns tipos de atividade, a citricultura, a cafeinicultura, a plantação, no caso da agricultura, na plantação de soja, na plantação de milho. Soja nem tanto, não resiste muito polinizador. Mas aqui mesmo no Vale de São Francisco, a fruticultura irrigada, que é monocultura, as monoculturas. O que é que se trata como monocultura? Um plantio muito grande de um único tipo de planta, cultivo. Não dá para fazer isso com abelhas nativas. Até faz, mas não vai ser viável. Você tem que partir mesmo para a questão das aves. Tanto que aqui, em outros locais, eu vi o Vale do Açu, onde tem plantação de melancia, plantação de melão, naqueles locais, e aqui, naquele local de fato, eles utilizam apis, 2 colônias, 2 caixas por hectare. É assim que eles têm feito. Passa um tempo e faz a polinização. Então a apis acaba sendo, nesse ponto de vista, um animal interessante como polinizador, animal exótico. A colônia é muito grande, 2 colônias, aí vai chegar aí os seus 140, 170 mil indivíduos. Logo, não todos estão trabalhando ao mesmo tempo, mas vamos imaginar, metade disso trabalha. Ainda dá 70, 80 mil indivíduos trabalhando, são muito eficientes, não é controlado pelo homem, não é uma máquina, não gasta combustível como gasta uma máquina, então fica muito rápido. Mas quando você começa a falar, eu vou criar abelha tal para fazer polinização, faz, mas aí você tem que pensar, e aí eu chamo a atenção. Já foi pesquisado, não foi eu que pesquisei, também não vou aqui precisar citar, apenas buscar o nome das pessoas, dos pesquisadores. No caso da manga, que é asiática, os principais polinizadores aqui no Brasil são moscas. São um tipo de mosca que ela tem um abdômen meio marrom, brilhoso, um pouco parecido com a mosca varejeira, menor um pouquinho da mosca varejeira. É o principal. As abelhas visitam. Muitos outros bichos visitam, as flores da mangueira visitam, mas essa mosca é o principal polinizador. Se você pensa em outras culturas, vamos pegar, por exemplo, o embuzeiro, a planta caatinga, que é o principal polinizador, diz os estudos, conforme estudo, diz os pesquisadores, 95% é a abelha branca. Então não adianta você levar, eu tenho uma plantação de embuzeiro, que é possível. É possível? É. Você pode achar que não, inclusive é extremamente importante aqui para a caatinga. Existe uma cooperativa chamada Coopercook, que é os municípios de Curaçá, Canudos e Uauá, os 3 municípios são interligados aqui na Bahia, do sertão baiano, aqui perto. E nesse caso, eles plantam, chamado fundo de pasto, eles deixam os embuzeiros, mas também estão plantando, fazendo plantio. Por quê? Porque lá a cooperativa trabalha com extrato, maracujá do mato, do embuzeiro. Aí usa também da goiaba, da manga, que não é nossa, são plantas exóticas, mas cultivadas na região, para fazer alguns, somente suco, no caso licor, até cerveja de imbu já está sendo fabricada, produzida nessa cooperativa, tá? Então, plantar imbu, aí você tem que pensar em abelha branca. Outros podem polinizar? Pode, mas a eficiência é baixa. Vou pegar outro exemplo, foi até engraçado, e eu tenho que mostrar isso para vocês aqui nesse quadro. A pessoa me consultou. Desde que eu cheguei em Petrolina, eu só trabalhei de 2007 até abril de 2008 na sede, e depois os anos de 2000, se bem preciso, 2015 até 2018, meio do ano. O restante, todo o tempo que eu estou aqui desde 2007, foi em áreas rurais, nos projetos chamados projeto de irrigações. Mas teve a questão, a pessoa me consultou há uns 13 anos, mais ou menos isso. Por quê? Porque essa pessoa é um produtor, e ele é um grande produtor de acerola. A acerola é uma planta exótica aqui, muito cultivada no Brasil.
E ele tinha comprado uma quantidade enorme de Urossul nordestina para polinizar a acerola que o cara vendeu enganando, mentindo. Aí onde está a questão. Enganou. Uma que enganou porque aqui em Petrolina, a primeira coisa que essa abelha, ela define até a morte. E foi o que aconteceu. Por mais que você tenha um bom trato, mais que você pode fazer ainda, trabalhando, é fazer ali como fosse mais do que um pet. O pet você cuida, mas nem tanto. Na verdade, você fica ali como fosse um bebê numa incubadora. Imagina essa situação. Ou um paciente idoso numa UTI. Imagina essa situação. Com todo respeito, o Pelé está aí tratando uma doença, um câncer, e as questões aí é bem séria, mas ele pode fazer isso, ele tem muito dinheiro. Nem todos têm essa questão. Desfruta dessa capacidade, diria. Mas o fato é que as Urossul não só morreram, quando ele me veio consultar, isso faz tempo, estou falando dos 13, 14 anos, em torno disso, eu disse, não. A polinização da acerola eu peguei, na época eu peguei um artigo, peguei para ele e fui pontuando até, ele tinha um artigo na época, esse é um artigo lá do ano 2000, 2001, eu não lembro nem qual era a revista, aí eu peguei o artigo e disse, olha aqui, quem é o melhor polinizador da acerola são as abelhas solitárias, as abelhas gênero centros, do grupo centros. Essas abelhas que elas precisam de óleo no seu ninho, elas fazem ninho subterrâneo, e elas são os principais polinizadores da acerola. Eu digo, não é que a Urossul possa até visitar a acerola, isso vai acontecer, mas não vai polinizar. Então vocês fiquem atentos, porque na verdade não adianta você estar plantando um monte de coisa e pensando que com aquela abelha que tem ali, que às vezes tem 500, 1000, 2000 indivíduos, vai fazer uma grande polinização, ainda que você tenha umas 20, 30, 40, 50 colônias, não vai ser o eficiente. Se você vai querer eficiência em ter polinização, você tem que pensar nos principais polinizadores, conhecer de cada espécie vegetal que você cultiva ou não. Além disso, você tem que ter quantidade para poder fazer isso. Claro que aí eu não vou deixar aqui de frisar que abelhas que antes eu nem pensava nisso, muita gente falava, você pegava muitas informações em viés, muito disso do grupo dos Zap, você tem que ter muito cuidado com isso. Mas, por exemplo, uma que eu chamo da Serra da Caatinga, que já vai completar agora no ano que vem, agora no início do ano mesmo, para ser mais preciso. 25 anos que eu passei a chamar, mas outras pessoas já deveriam chamar, não sei se chamavam ou não, porque o que eu vejo aí no Zap é as coisas mais engraçadas do mundo. O cara misturou nome científico, nome de taxonomista, um monte de coisa e não disse nada. Mas assim mesmo. Mas eu não estou aqui para ver essa parte. O fato é que eu já vi ela na acerola, já vi ela visitando a manga, visitando o ninho indiano, não foi pouca, tenho filmagem, moringa, que mais? A leucena, inclusive pegando muito pólen, muitas plantas exóticas, só para citar aí alguns nomes. Já vi essa abelha, essa espécie visitando, no caso também visitando o limão, a laranja, então cajueiro, mas cajueiro é nosso, mas pensa em plantas exóticas, plantas que não são nossas, ela visitando. Então ela visita muitas plantas, mas certamente ela não vai ser o principal polinizador, porque essas plantas nos seus locais, ambientes naturais, certamente ela tem os seus principais polinizadores. Por quê, gente? Esse processo não sou eu que digo, aqui eu tenho que dizer, nem sei quem foi que disse pela primeira vez, é um processo chamado de coevolução. É uma relação ecológica intrínseca, é mutualismo, no qual você não separa um organismo vivo, se você separar o outro, morre. Se matar as plantas, mata os polinizadores. As abelhas, por exemplo. Se você matar as abelhas, vai levar à morte das plantas. Isso é fato. Mas esse processo chamado coevolução, que na natureza eles se encontraram, trocam benefícios. Não é porque um seja bom para o outro, não. É uma necessidade. É uma necessidade biológica, é uma necessidade dos seres vivos que precisa disso. Então, esses são os grandes. Isso é a importância que você vai ter que saber. Eu estou plantando, eu vou criar abelha. Vai surtir efeito? Depende do que você está plantando. Lembrando que, como eu falei, pela questão da quantidade de indivíduos por colônia, pela a capacidade de trabalho que eles têm, de facilidade que aqui é africanizada, se torna o bicho, aparentemente, do ponto de vista comercial e capitalista, o mais interessante, como polinizador. Não tenho que deixar aqui dúvida. Outro bicho interessante que eu tenho que frisar também, porque o enxame é muito grande, é mais do que até o caso das apes, é o caso do arapuá, mas que é arapuá, o Trigona spinus, só que isso é muito complicado.
Isso é um bichinho difícil você lidar. E ele tem uma necessidade de fazer o seu ninho aumentar, expandir, e ele solta muitos enxames, também é outro fato. E ele corta muitas plantas, somente hortaliça. Quem vai plantar hortaliça, quem está com fruto também, somente o caju, no pseudofruto, que é a parte, não a castanha, que é o fruto, ele destrói também, ele elimina muito. E outras plantas também, mas aí se você tiver também plantação que ceda, forneça material, que ele precisa de celulose, resina, uma série de coisas para poder fazer aquele ninho todo, seu ninho, aí não vai ter prejuízo, ele é um grande polinizador. Inclusive uma planta que é asiática, duas que é asiática, que é o caso da cebola e do alho, são plantas asiáticas, que aqui no Brasil, no caso, sei do Brasil, são os grandes polinizadores são as abelhas arapuá. Então esses são os melhores polinizadores. Então acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Muita gente perguntando, eu vou plantar tal coisa, eu estou fazendo uma horta, estou fazendo um pomar, não sei o que, estou com a chácara, eu vou criar até as abelhas. Não dá para você criar arapuá, pode ser complicado, não ferrou, mas embola no cabelo, não dá para você criar africanizada, porque ferrou e aí a coisa fica feia. Mas esses são os grandes polinizadores, os outros podem polinizar, mas é coisa pouca, tá bom? Agradeço a você que assistiu o vídeo, até o nosso próximo encontro.